Olá! Eu pego essa água na mina, coloco no congelador. É claro que não é só essa garrafinha. Eu devo ter ali no congelador umas 15 garrafinhas dessa aqui. Aí eu pego a água na mina, encho uma por uma lá, trago na mochila, coloco no congelador, tiro do congelador, coloco aqui, ó. Aí tiro aqui e tomo. É assim que eu tenho feito ultimamente. Então eu acabei de tirar uma, vou gravar um videozinho aqui, que eu tô saindo, né, pras vendas. Ontem ficou muito tarde, eu acabei adiando. Aí eu fui um pouco mais tarde só pra fazer um dinheirinho. E aí acabei voltando pra casa sem bater minha meta. Eu vim aqui para poder falar algumas coisinhas aí que eu li nos comentários, né, ao longo desses dias. Foram falados sobre vários assuntos, né? E tem uma moça aí que falou que é de Espírito Santo, que tá vindo para cá, que quer vir para cá e trazer a família. E aí ela falou sobre emprego, né? Para começar, ela falou, pelo que eu entendi, ela topa qualquer tipo de emprego, né? Ela está disposta porque ela vai recomeçar aqui na cidade. E tá querendo saber como que faz para chegar no Jardim Morada do Sol. Para chegar aqui no Jardim Morada do Sol não tem segredo, é um dos bairros mais conhecidos da cidade, mais populoso, então é muito fácil. E mais interessante ainda é que quando a pessoa chega na rodoviária aqui de Indaiatuba, né, não sei se ela tá vindo de carro ou de ônibus, o Uber de lá para o Jardim Morada do Sol é muito mais perto do que para qualquer outra região aqui da cidade, porque o Jardim Morada do Sol tem acesso pela rodovia. Então, essa rodovia onde o ônibus entra na rodoviária é a mesma que passa aqui nas costas do bairro Jardim Morada do Sol. Então, não tem segredo. É fácil chegar nele por vários pontos e principalmente pela rodovia. É um bairro que está bem distante da rodoviária central. Ele está perto do terminal rodoviário de Viagens, né? Que está encostado na rodovia, mas a rodoviária central, que a gente fala terminal rodoviário dos ônibus urbanos aqui da cidade, aí o Jardim Morada do Sol tá longe, né? Longe assim, a pé, 1 hora ou mais de caminhada, de ônibus uns 20 minutos, uns 20 minutos, de carro uns 15 minutos no máximo, né? Porque a cidade ela é bem desenvolvida, mas ela ainda não é grande, né? Então acaba que tudo aqui fica relativamente perto se a gente for comparar com as capitais, né? Dependendo do bairro que a pessoa mora ou da região que a pessoa mora, ela chega a ficar até 2 horas no trânsito, né? E dependendo do horário que ela pega o trânsito, algo que eu acho terrível para quem quer viver uma vida com qualidade, né? E é algo que a sociedade aí está percebendo, né, ultimamente, que viver na capital não está mais tendo qualidade de vida. Tinha antes, né, muito tempo atrás, quando as cidades dos interiores não eram desenvolvidas. Mas hoje as cidades do interior estão alcançando desenvolvimento, assim como as capitais. Então as capitais estão deixando de ser interessantes, e principalmente pelo volume de pessoas e de desordem que estão acontecendo dentro delas. Bom, para quem está chegando e quer começar, os empregos assim que aparentemente, né, são melhores aqui na cidade, porque isso depende muito do que a pessoa acha bom para ela. Na minha concepção, os melhores empregos aqui são os caixas de supermercado, né? E aí, como eu olhei vários aqui na cidade, eu posso falar que o melhor lugar para trabalhar aqui é o Açaí Atacadista e o Samerbal de frente para o Parque Ecológico. Eu fui um por um e eu fui não só levar o meu currículo, como também fui observar como que é o ambiente. Não sei se ficou claro para vocês aí na medida que eu fui falando. Eu sou muito exigente e seletiva, então até os ambientes para eu trabalhar eu escolhia a dedo. Quando eu fui sair aí para espalhar os meus currículos, eu fiz isso também. Entrei um por um e fiquei observando como era a rotina de trabalho, e se eu conseguiria adaptar com aquele lugar e se eu conseguiria ficar por mais tempo. Eu pensava assim, bom, já que eu vou depender desse emprego para eu ficar na cidade,
tem que ser um lugar que eu consiga ficar. E para eu conseguir ficar num lugar, ele tem que ser compatível com aquilo que eu busco, né? Então eu olhei um por um e dentro dessas seleções que eu coloquei como melhores assim para trabalhar, melhores ambientes para trabalhar, na verdade são 3. Só que tem um que ele é aparentemente bonito por fora, uma estrutura interessante, mas lá dentro eu já não gostei, que é o Goodbom. O Goodbom, a estrutura dele é muito interessante, que é o que tem a escada rolante para você ir para ele. E você trabalha assim, a sua vista é a visão do parque ecológico, ou seja, você fica no andar de cima vendo o parque ecológico, algo que eu achei super interessante. Mas alguns fatorzinhos ali eu não agradei. E aí acabou que quem ganhou mesmo da seleção que eu fiz foi o Goodbom, o Summerball, de frente para o parque ecológico, e o açaí atacadista. Qual que é a principal diferença entre os dois? O Summerball, que está de frente para o Parque Ecológico, ele está do lado do Colégio Objetivo. E ele é uma estrutura assim, tipo de alto padrão. Então é um ambiente muito limpo, muito organizado e é um ambiente assim agradável de estar lá dentro, tanto que cheira, né? Não sei se vocês já perceberam isso, que há diferença de shopping em regiões populares e shopping zona sul, né, que é onde o nível de pessoas que frequentam são de valores, né, salariais mais alto. Quando você entra no shopping, nessas regiões, tem cheiro nos corredores, que vem daqueles arzinho, né, que eles colocam nas lojas. Então você anda dentro dos corredores, você sente cheiro, você sente outro clima, uma outra vibe. Quando você vai nos shoppings, nas regiões populares, você percebe que não tem isso e geralmente as coisas são mais simples. Então esse Summerball é tipo isso, ele é em nível alto padrão. E o açaí atacadista, ele é comum, só que ele é muito organizado. Tipo, ele é novo, é uma estrutura nova, mas ele é muito organizado e é grande também, então é algo que se torna interessante. Algo assim que eu olhei quando eu fui olhar para mim esse emprego, antes de eu vender doces, algo que eu olhei foi o seguinte: a pessoa que trabalha no caixa aqui, ela fica só como operadora de caixa, só no caixa, atendendo, ou ela é tirada dali para fazer outras funções, como reabastecer prateleiras, lavar banheiro, sabe esse tipo de coisa que em alguns ambientes acontecem? Então, lá no açaí atacadista não acontece isso, tipo, a pessoa que ela é contratada para trabalhar no caixa, ela fica só no caixa. Tipo, a moça me explicou assim, é raríssimo acontecer de, tipo assim, tá faltando alguém lá na área de repor mercadoria nas prateleiras e ter que tirar a pessoa do caixa, tipo, não é típico deles. Então foi por isso que eu selecionei eles e queria entrar no açaí atacadista. Eu cheguei até ir no processo da entrevista, mas eu não passei na entrevista, mas é aquela coisa que eu aprendi. Para você conseguir conquistar algo, você tem que ter clareza que você quer aquilo, você tem que ter certeza do que é aquilo e você tem que definir, você tem que sentir que você quer aquilo. Se você fizer tudo isso, você consegue. E eu estava dividida entre continuar vendendo os meus doces, que era algo que eu já tinha iniciado e estava gostando muito, e ir trabalhar como operadora de caixa. Então, como eu estava dividida entre os dois, estava indecisa se eu realmente ia querer esse emprego de operador de caixa, não deu certo. Acabei ficando com os doces e graças a Deus por isso. Bom, então eu escolhi o açaí atacadista, mas não deu certo para mim. Mas na minha concepção é um dos melhores lugares para trabalhar aqui em Indaiatuba. O salário lá, quando eu olhei, estava R$ 1.662, mais cesta básica, mais benefícios se não for engano meu, tem... Ai, como que fala? Saiu da minha cabeça. Ó, tem vale transporte, cesta básica, plano odontológico, plano de saúde. Se não for engano meu, tem funerário junto, algo assim. Isso é bom se informar. Não leve minhas coisas aqui como absoluto, não. Tudo que eu falar aqui, vocês têm que ir verificar por vocês mesmos, beleza? Mas, se não for engano meu, tem todos esses benefícios inclusos. E, deixa eu ver, ela falou pra mim que contrata temporário, que é pra ficar uns 6 meses, e tem o definitivo. Aí eu falei, né, mas qual que é a diferença entre um e outro? O temporário você não tem benefícios, você só tem um salário. E o definitivo você tem todos os benefícios, que é algo bem interessante aí, né, gente? Bom, então é isso. Em relação ao emprego, para quem não está escolhendo muito, para quem está disposto a começar em qualquer tipo de emprego,
Tem os operadores de caixa aqui, que tem bastante supermercado grande aqui dentro de Indaiatuba, tem bastante. E o salário é em torno disso, 1.600 e pouco. Mas é aquilo, né? Como o custo de vida aqui da cidade é relativo, né? É proporcional ao desenvolvimento dela, acaba ficando ali num parâmetro do tipo, é um salário bom se for comparar com outras cidades. Por exemplo, no meu bairro lá, na minha cidade de Santa Luzia, o operador de caixa tá 1.100. Entendeu? Mas lá no meu bairro o custo de vida é mais baixo do que aqui na cidade onde eu moro. Então é muito relativo essas coisas, entende? Mas de certa forma, dependendo da forma como a pessoa for viver aqui, como eu falei para vocês, o custo de vida, né, o estilo de vida da pessoa vai impactar no custo de vida dela. Então, se é uma pessoa econômica, se é uma pessoa que tem a capacidade de abrir mão de certas coisas na vida, né, ela consegue viver bem com esse salário aqui para começar. E foi o que eu pensei e foi por isso que eu quis olhar essa vaga para mim e correr atrás. Então, um dos empregos bons que tem para trabalhar aqui são esses. Aí tem um distrito industrial que tem a área de produção. Aí tem emprego em todas as áreas, aí a pessoa tem que procurar, né, gente? Eu não fui lá olhar para mim. Mas o que eu penso? É um distrito industrial. Com certeza é trabalho de produção, então vai ter vaga, porque a área de produção tem vaga. Ó, áreas que sempre vão ter vaga: atendente de padaria, de lanchonete, balconista, caixa de supermercado, produção. Esses sempre vão ter emprego, tanto que a rotatividade é alta. Mas dependendo da pessoa, se ela conseguir ficar ali, se ela tolerar aquela rotina, beleza. É porque eu não consigo tolerar, minha tolerância é muito curta, eu passo mal nesses ambientes. E o mal que eu passo não é de preguiça, é mal de estresse, de nervosismo, de ansiedade, tipo assim, é um sentimento muito forte que eu sinto, que eu fico no tempo de explodir dentro desses ambientes. E costuma vários fatores influenciar: excesso de ruídos, atitudes de pessoas, e ficar ali dentro, presa ali dentro daquela carga horária. Isso quase me mata. Por isso que eu não consigo ficar nesses ambientes. Como eu descobri esse trabalho de vendas ambulantes tem a ver comigo, acabei me adaptando e, por incrível que pareça, não teve um dia que eu trabalhei estressada. Ou seja, eu comecei dia 5 de maio, durante todos esses dias trabalhei feliz. E é isso que importa para mim. Então tem que ver você, como que o seu sistema funciona, como que a sua pessoa funciona dentro dos ambientes de trabalho. Né? Então é interessante você se identificar isso. Então eu respondi duas perguntas: como achar o Jardim Morada do Sol? Não tem segredo, não é difícil, porque é um bairro muito popular, muito conhecido aqui na cidade, e tem a entrada nele tanto por dentro da cidade quanto na rodovia. Tem duas entradas. Para quem vem pela rodoviária da rodovia, tá melhor ainda, porque se ela pegar Uber, é muito rapidinho. Já tá aqui no Jardim Morada do Sol. Se ela vier pelo terminal central, aí vai demorar mais um pouquinho, porque o Jardim Morada do Sol, ele é o final da cidade, ele tá no final, compreende? Ele é como se for, uma das pessoas até comentou aí, que ela entendeu a forma como eu descrevi o Jardim Morada do Sol. Então ela foi e comentou aí, né? Tipo, o Jardim Morada do Sol é tipo a periferia da cidade. É tipo isso, mas é uma periferia muito organizada e desenvolvida, como vocês viram num dos últimos vídeos que eu fiz aí. Minha rotina cotidiana aqui no Jardim Morada do Sol, consegui filmar algumas partes, vocês viram que tem partes interessantes. Mas, abrindo um parêntese, a cidade de Indaiatuba não é feita só de lugares bonitos não, tá? Tem bastante partes feias aqui sim. Um dia eu vou fazer esse vídeo de partes feias da cidade. Não sei quando que vai ser não, mas eu vou fazer esse vídeo para vocês verem que aqui não é só lugares bonitos não, tem partes feias também, que por alguma razão não foi desenvolvida, tá passando despercebida e as pessoas ao redor também não ajudam, tá? Então é isso, por enquanto. Agradeço a participação de todos vocês, o comentário de todos vocês e até a próxima. Tchau!